Vamos para o segundo capítulo, propriedade e privilégio. O que devemos prestar atenção? Aqui é a noção de república, propriedade e lei, livre escolhas e marcos institucionais e propriedade de pessoas. Vamos começar. Noção de república. Ele começa falando, nesse capítulo, que quando Marx está discussando sobre a propriedade privada, ele acaba distorcendo a ideia, porque ele liga a propriedade privada com propriedade de privilégio. E novamente a gente volta para a definição de privilégio. Essa para mim é a questão que pode cair, porque, e se não cair, a gente fala dela, porque é o tema principal deste livro. É a distinção de propriedade com a propriedade de privilégio. O privilégio, como eu falei novamente, é a separação de uma lei privada. Lei privada fica estranho. Então, a melhor lei excepcional é aquela lei que privilegia um determinado grupo. Pode ser baseada em diversos critérios. Antigamente, o Estado francês e as outras formas do antigo regime baseava esses privilégios através do nascimento, da honra. Mas agora, ele vem de formas diferentes, segundo esse autor, através da própria corrupção ou dos grupos de privilégio. Ele chama esses grupos de privilégios aqueles grupos que o Estado, através de um lema que ele se autoapropria como a justiça social, privilegia os grupos, sejam esses grupos raciais, os grupos sociais através do Bolsa Família, os sem-teto, entre outros grupos que o Estado quer proteger. Vamos voltar aqui para o tema do capítulo. Ele começa falando, nessa segunda parte, entre a primeira e a segunda parte, república e propriedade de lei, o que seria a lei? Ele pega a definição de Cícero. Para os gregos, a definição de lei está baseada na equidade. Para os romanos, na escolha. Qual é a junção disso? Que lei baseia-se na ideia de escolher o que é justo e verdadeiro. Se a lei é a ideia de escolher o que é justo e verdadeiro, qual o principal que deve ser protegido na lei? A liberdade de escolha. A liberdade de escolha nos leva ao direito de propriedade. Como isso? A república é a coisa pública, é a coisa do povo. Para o povo ter essa coisa, é preciso que essa coisa seja um bem comum. E para ser um bem comum, esta coisa deve ser livre. As leis da república, baseada nessa coisa livre, é relacionada à ideia de escolher o que é justo e verdadeiro. Logo, uma república só pode ser uma república autêntica se estiver baseada nas leis da república. Em leis justas. Justas no sentido da liberdade de escolha. Essas leis, elas têm um pressuposto, que é a ideia do mérito. A ideia do mérito é a base da república. Uma república que não tiver o mérito garantido, ela não vai ter leis boas e muito menos vai proteger o direito da propriedade. Esse mérito são as mesmas condições de livre escolha para cada um. Eu devo, através do meu trabalho, através dos meus esforços, ter o direito de escolher qual vida eu vou querer, qual caminho eu vou traçar. Esse é o significado de propriedade para ele. Qualquer pessoa, independente de sexo, condição social, possa dispor dos frutos do seu trabalho e obter, assim, a sua propriedade. Qual é o pressuposto da propriedade? A igualdade civil. A gente vai voltar nisso nos outros capítulos, se eu não me engano. Porque ele trata bastante da ideia de Locke, que foi o livro que a gente leu com Maria Elisa, do segundo tratado do governo civil. Aqui ele explica que a igualdade civil é diferente da igualdade fática. Por exemplo, eu como mulher sou diferente de um homem. Essa é a igualdade natural. Nós, seres humanos, somos desiguais por natureza. O que é que nos igualiza? Não sei. O que é que nos torna iguais? É a lei. É a lei civil. Nos coloca no mesmo nível para que, através do nosso mérito, possamos alcançar o objetivo de toda a civilização, que para Locke é a propriedade. Aí ele continua... Ih, Jéssica, peraí.
Aí nós vamos para a livre escolha e marcos institucionais. Esse capítulo ele traz uma coisa bem interessante de Douglas North e Robert Thomas, que é a diferença de taxa privada e taxa social. A taxa privada é o seguinte: a soma dos rendimentos que a unidade econômica recebe por realizar a atividade. Eu estou vendendo bolas. O dinheiro que eu vou ter, a soma dos rendimentos, é a taxa privada. Mas essa minha venda de bolas, ela tem que efeito na sociedade? Ela incentiva as pessoas a terem empregos? Ela incentiva as pessoas a terem sua própria casa? Isso é a taxa social. Se o Estado, através de instituições burocráticas, inviabiliza a taxa